Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje é dia 11 de outubro de 2020 e nós vamos continuar a nossa série Sinais do Fim dos Tempos. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre guerras e rumores de guerras. Sempre atentos ao que Jesus falou sobre os sinais do fim quando ele estivesse próximo de voltar. O texto base para a nossa meditação continua sendo Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, aonde o próprio Jesus detalhou resumidamente aquilo que estaria acontecendo no tempo da sua vinda. E o versículo 6 diz assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda é o fim. E o verso 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Amém. Então, falando aqui de guerras e de rumores de guerras, nós sabemos que estamos exatamente diante do cumprimento daquilo que Jesus falou, no contexto daquilo que os seus discípulos tinham perguntado a ele: que sinais haveria no fim dos tempos, quando ele estivesse para voltar. Guerras e rumores de guerras, nós sabemos que sempre houve, desde os tempos em que Noé saiu da arca e começaram a povoação de todos os lugares, com o espalhamento dos filhos de Noé, dando origem a todas as nações e a todos os povos. Desde aquele tempo, sempre tem havido conflitos, sempre tem havido guerras, sempre tem havido rumores de guerras. E continua assim até os nossos dias. Daqui a pouco nós vamos ver por que nós estamos agora chegando a essa conclusão de que estamos diante do cumprimento das profecias de Jesus acerca do fim. E então tem alguma coisa diferente, porque sempre houve guerras, sempre houve rumores de guerras, desde o princípio da história. E a diferença está no alinhamento das grandes superpotências em torno daquilo que acontece no mundo, e esse alinhamento vai nos levar ao cumprimento da profecia que está lá em Ezequiel 38 e 39. E já já nós vamos falar sobre isso. Antes eu quero citar aqui duas matérias que saíram na internet. Uma delas saiu na imprensa e outra saiu na Wikipédia, todas datadas de fevereiro de 2020. Então são matérias que tratam das guerras, das maiores guerras, das menores também, dos grandes conflitos e daqueles não tão grandes, mas que também estão listados entre aqueles que estão assolando o mundo dos nossos dias. E nós vamos deixar aqui o link dessas matérias na descrição do vídeo para que depois você possa conferir lá. E entre as maiores guerras em andamento atualmente, segundo esse levantamento da Wikipédia, nós podemos citar a Guerra Civil do Afeganistão, que
tem um número de mortos estimados até o começo desse ano em cerca de 2 milhões. E outros, também a guerra civil do Iêmen, a guerra civil da Síria, que já tem, no começo desse ano, quase 600 mil mortos, e ainda outros conflitos, como o conflito curdo-turco, em que a Turquia, principalmente, luta contra grupos curdos que são separatistas, não só na Turquia, mas também na Síria, e ainda a insurgência islâmica no chamado Maghreb, que é uma região enorme da África, que envolve várias nações, e podemos citar também o conflito que continua existindo no Iraque, que até o começo desse ano já teria consumido aproximadamente 2.400.000 pessoas. É muita gente, são muitas mortes, e há ainda vários outros conflitos ao redor do mundo, e é preciso lembrar que esses conflitos, eles não são apenas entre países, né? Um exemplo típico disso é a Guerra Civil da Síria, em que vários grupos, inclusive grupos étnicos diferentes, como é o caso dos curdos, que também lutam na Síria e também no Iraque, lutam contra forças opostas, né? E nós vemos aqui no capítulo 24 de Mateus, no verso 7, que Jesus estava dizendo que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Então parece uma redundância, né? Jesus falar em nação contra nação e reino contra reino, parece que é a mesma coisa, mas não é. No caso, nação contra nação, no original, a palavra no original grego é etnos, são etnias diferentes, ainda que estejam dentro do mesmo país, mas são povos diferentes, são etnias diferentes que lutam entre si, e isso é uma coisa que está acontecendo hoje em muitos lugares ao redor do mundo, né? Então, não é estranho, é cumprimento da profecia, é um sinal de que Jesus está para voltar em breve, né? Muito bem. E, como falamos há pouco, qual é a diferença em relação a épocas anteriores? A diferença é que as grandes potências de hoje estão se posicionando, uma a favor de um lado, outra a favor de outro, nesses conflitos. E esse posicionamento de hoje leva diretamente ao cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39, que nos diz que no tempo do fim, então, Deus estaria trazendo Gog, terra de Magog, e todos os povos que com eles estivessem, para o cumprimento da sua palavra, no caso, para a guerra do Armagedon, e que vai acontecer em breve, não sabemos ainda quando, mas vai acontecer em breve. E isso nos leva a prestar muita atenção no que está acontecendo hoje. Por quê? Quais são as grandes potências de hoje? Não são as mesmas que eram há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, uma das grandes potências que havia no mundo era a Inglaterra, e que cedeu o seu lugar depois das duas grandes guerras mundiais, cedeu o seu lugar aos Estados Unidos, que de lá para cá se tornaram a grande potência hegemônica
tanto econômica quanto militarmente no mundo, né? A União Soviética, que era outra grande potência resultante da Segunda Guerra Mundial, ela perdeu parte do seu poder quando a União Soviética foi desfeita. No entanto, vemos hoje que a Rússia, que é o país que comandava a União Soviética, novamente se levanta como uma superpotência mundial, e não só economicamente, mas principalmente militarmente. E a Rússia vem a ser exatamente aquele povo que é identificado por muitos estudiosos da Bíblia como sendo Gog. E a liderança da Rússia, então, está associada com o cumprimento da profecia de Ezequiel 38. A liderança da Rússia. E a Rússia está se posicionando, ora a favor de um lado, de povos em conflito, ora a favor de outro lado. E mesmo quando essa liderança, quando esse posicionamento não é claramente visível, mas às vezes é visível discretamente. E vemos um caso típico em que a Rússia tem se posicionado contra os Estados Unidos no caso da guerra da Síria, a guerra civil da Síria, em que a Rússia, desde o início, tem se posicionado a favor do governo do ditador sírio, e enquanto os Estados Unidos têm se posicionado a favor dos curdos, que lutam contra o governo oficial estabelecido na Síria, a Rússia luta a favor desse governo. E, no caso, temos ainda uma outra superpotência, ainda não conhecida como tal, mas já vista como grande potência econômica e militar, que está se levantando nesse cenário todo, que é a Turquia. E agora, recentemente, dos conflitos que estão em andamento no mundo, mesmo que não estão sendo declarados como guerras explícitas, mas há outros conflitos em andamento, e vemos a Turquia se posicionando nesses conflitos, a favor de um lado ou a favor do outro. Podemos citar, por exemplo, o conflito da própria Turquia contra a Grécia, pois, historicamente, os gregos e os turcos já entraram em guerra antes e já tiveram conflitos em vários momentos, e agora mesmo em 2020 já houve um conflito que quase estourou numa guerra, e todos viram no noticiário recentemente. Também agora, mais recentemente, já no final de setembro deste ano e início deste mês de outubro, nós temos visto acontecendo o conflito armado, uma guerra que novamente arrebentou entre a Armênia e o Azerbaijão, pelo controle de uma região chamada Nagorno-Karabakh, que está oficialmente dentro do território do Azerbaijão, mas é habitada e controlada por povos de etnia armênia. E a Turquia, desde o início, tem se posicionado a favor do Azerbaijão, enquanto a Rússia não se posicionou oficialmente nem a favor de um lado nem do outro, e agora a Rússia tem mediado um cessar-fogo que nem bem começou, e os dois lados já acusaram o outro de estar descumprindo o cessar-fogo. Mas vemos aqui, interessante de tudo isso, é que a Turquia está se levantando como grande potência também, principalmente militarmente. E, acompanhando as notícias do dia a dia, nós vemos que a Turquia
sim, deseja restaurar o Império Otomano, que foi oficialmente destruído no começo do século XX e que gerou, a partir daí, a formação da Turquia como país, como nação, mas latente lá no povo da Turquia está o DNA do Império Otomano. E eles desejam isso, e o presidente da Turquia já tem demonstrado que deseja restaurar toda a grandeza do Império Otomano que existiu durante mais de 400 anos. E tudo isso nos leva a ver que a profecia está se cumprindo, ou está se posicionando para se cumprir, para o cumprimento final de Ezequiel 38. E entre os países que são citados lá na profecia de Ezequiel 38 está exatamente a Turquia, além da Rússia. A Rússia é identificada com Gog. Depois vocês podem ver o texto lá em Ezequiel 38, né? A Rússia é identificada com Gog e a Turquia é identificada com a casa de Togarma. E lá cita muitos povos vindo com eles para a invasão final de Israel e para o cumprimento neles daquilo que o Senhor tem determinado que se cumprirá. E esse posicionamento, nós não vamos nos alongar muito aqui no destrinchar dessa profecia de Ezequiel 38, porque isso alongaria muito o vídeo, mas esse posicionamento nos leva a ver que nós estamos mesmo no tempo do fim, que já não há muito tempo mais de espera, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está se cumprindo tudo aquilo que ele próprio previu quando os discípulos perguntaram que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. Já falamos em vídeos anteriores sobre o acordo de paz que foi assinado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e que depois já teve atualizações, né? Podemos até voltar a falar em outro vídeo sobre essas atualizações, a entrada do Bahrein, a concordância do Kosovo também, um país que não é do Oriente Médio, da Europa, mas que também assinou já com Israel um tratado concordando com isso, e a iminência de outros países árabes também já aderirem oficialmente a esse acordo de paz. Já falamos num outro vídeo também sobre a fúria da natureza, também prevista por Jesus para esse tempo, e agora estamos falando rapidamente aqui sobre as guerras e rumores de guerras. Então vemos, tudo está se cumprindo, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, para cumprir toda a profecia, para desencadear aquilo que está determinado também na palavra como o dia do Senhor, que nós conhecemos como o período da grande tribulação. Então, nesse momento fica uma palavra de alerta para todos os que ouvem essa palavra. Então devemos atentar, todos nós que somos parte da Igreja do Senhor, devemos atentar que está chegando a nossa hora. Então Jesus também falava que quando nós víssemos todas essas coisas acontecendo, então nós deveríamos levantar as nossas cabeças, olhar para o alto, aleluia, porque a nossa redenção se aproxima. Então é isso que temos que fazer. Como igreja nós devemos nos posicionar assim, olhando para o alto
sabendo que a nossa redenção se aproxima. E se temos alguma coisa que pôr em ordem na nossa vida, então este é o tempo de pôr em ordem, não esperar, porque o dia e a hora do arrebatamento não sabemos e pode ser a qualquer momento. Então não temos que esperar mais, não temos que ficar negligentes ou displicentes, mas temos que resolver tudo que é preciso para que, quando aquele dia chegar, não nos pegue de surpresa. Jesus determinou na profecia que a sua vinda, além de não ter dia e hora conhecidos, ele determinou não nos revelar que dia e hora ele vinha, ele determinou também que isso seria como o ladrão de noite. O ladrão de noite não marca a hora para vir, mas de repente ninguém está esperando e de repente acontece. Então o Senhor mostrou que o dia da sua vinda seria desse jeito, como o ladrão de noite. Então não podemos perder tempo. Se há alguma coisa para nós acertarmos, se há alguém a quem temos que perdoar, por exemplo, ou se há alguém a quem temos que pedir perdão, este é o tempo. Acertar a nossa vida diante do Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa quando Jesus voltar. E se você que ouve esta palavra, que vê esse vídeo, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça isso agora, para que você alcance também a salvação. Deixe que o Senhor passe a conduzir a sua vida, e Ele vai conduzir a sua vida de tal maneira que você esteja do lado certo. O Senhor Jesus passe a ser o Senhor da sua vida e você esteja agora alcançando a bênção, se posicionando na presença do Senhor. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Este é o tempo. Entregue a sua vida ao Senhor e deixe que Ele passe a conduzir a sua vida. E quando Ele vier, você estará também entre aqueles que serão arrebatados, que serão levados para estar para sempre com o Senhor. Esse é o tempo, Jesus está voltando, não deixe para a última hora. Que Deus esteja nos abençoando abundantemente nesse dia. Fique com Deus, fique na paz.